programa Prédio 11 de hoje, a gente vai conversar com a coordenadora do programa Fome de Ler, Ângela Rola. Tem também o AF com o Pedro, tem o gameplay e muito mais. Se liga aí que o Prédio 11 de hoje tá só começando. Boa tarde para você aí de casa. Hoje eu recebo aqui no estúdio do Prédio 11 a coordenadora do programa Fome de Ler, Ângela Rola. Boa tarde para ti, Ângela. Obrigado pela tua vinda e seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Ângela, eu queria então que tu começasse falando sobre como é que foi que surgiu a ideia de criar o Fome de Ler. Na verdade, eu já tinha, criado um programa similar, né, que chama Adote um Escritor, que ainda existe em Porto Alegre, né? Esse programa até hoje ele existe, teve uma repercussão muito grande, e eu resolvi criar um aqui na universidade, né? Na verdade, ele iniciou em Guaíba, né, com aquela região toda, uma época em que eu era coordenadora de letras de lá, e a gente percebia uma enorme carência de livros em quantidade nas escolas e também programas de leitura. Então, nós criamos esse projeto que foi, mais ou menos aproximando o poder público, as prefeituras, os municípios, dos leitores, né? Uma forma de engajar, né, a sociedade, de uma forma geral, com a escola e a literatura, né? Foi assim que começou. E o objetivo do programa é mais voltado para os jovens, então? Sim, na verdade, nós sempre desenvolvemos esse projeto nas escolas das redes municipais, no início também as estaduais. Hoje a gente trabalha com escolas públicas municipais e trabalha com as escolas privadas da UBRA, com todas elas. Então, são estudantes de ensino, de educação infantil, de ensino fundamental e ensino médio. Né? Abrange uma gama de idade bastante grande. Bastante grande. E nesses 13 anos já que o programa tem atingido crianças, o que tu percebeu de reflexo nelas e o retorno que teve? Olha, hoje eu acho que é um programa referência na região, tanto que vários municípios ao longo do tempo vão se agregando, né? Agora mesmo eu recebi ontem uma solicitação, talvez Gravataí também entre no programa, eles têm 72 escolas municipais e ainda não tem programa de leitura. O município de Canoas hoje é majoritário, ele está com todas as suas escolas municipais envolvidas, vai também fazer um fominho, que é o Fome de Ler nas escolas infantis. Então, toda a rede participa, existe assim uma compra maciça de obras, né? 90 livros de cada autor em cada escola. Então, hoje o acervo de Canoas de literatura infanto-juvenil é incrível, né? E, claro, isso se manifesta também na leitura, no letramento desses alunos, no envolvimento com os autores. Eu acho que só tem a ganhar quem participa desse projeto. Tu comentou agora sobre Gravataí, está se inserindo também no programa. A ideia é expandir daqui a pouco para todas as escolas do Rio Grande do Sul? Tem uma projeção? Eu acho que a gente não tem pernas para tanto, mas, na verdade, o projeto é administrado pela UBRA, através da minha coordenação, mas ele tem todo esse suporte nas redes. Por exemplo, lá em Sentinela, eles sempre participam. Então, tem a Secretaria Municipal de Educação, que envolve os professores, que adquire as obras, né? Normalmente lá eles convidam um escritor e as escolas todas no dia da visita vão a um determinado local, que normalmente é um clube da região, é um salão, e aí eles expõem os seus trabalhos todos e o escritor convive com todas as escolas naquele dia. Então, fica bastante menos oneroso também para os municípios menores, né, que não tem tanto aporte de verba para comprar livros para todas as escolas. Então, eles fazem esse trabalho com um escritor, né, o que também é possível. Então, quanto mais municípios vierem, melhor, porque esse trabalho é possível porque muitas pessoas são envolvidas. Dentro de cada escola tem os professores de todas as áreas, né, tem a direção, tem os alunos, então todo mundo participa. Então, fica mais fácil de administrar, embora a gente tenha a coordenação geral desse trabalho. E quantas são as escolas atendidas hoje? Olha, cada ano a gente renova, né? Esse ano nós estamos com, acho que são 46 escolas de Canoas, tem mais 10 da UBRA, né?
temos ainda de Sentinela, eu acho que são 7, e aos poucos, assim, a abertura foi ontem, né? Então, nós estamos iniciando o processo a cada ano. Então, agora talvez entre em escolas também de Eldorado, né? Não sei se TAPES esse ano também vai participar. Enfim, à medida que o pessoal vai se engajando, nós temos assim até mais ou menos maio, os municípios entram e aí depois a gente faz todo o processo. E dura até o final do ano. Né? E, Ângela, o que tu acha dessa facilidade que hoje as pessoas têm através da internet de produzir conteúdo? Pois é o que eu te falei. Eu acho que isso aí até, de uma certa forma, amplia as possibilidades da escrita, da leitura. Né? Então, mesmo que se fale tanto mal, enfim, dessa questão de que a escrita está prejudicada, nós temos hoje uma amplificação dessas mídias, né? Com blogs, com sites, enfim, com até produção de livros pela internet e até a possibilidade de produção de autores só através desse meio. Enfim, tu pode escrever algo, mandar para os teus leitores ou teus amigos e aí tu vai fazendo circular. Né? Claro que tem o autor, enfim, consagrado, que vai ter outros meios também, mas isso possibilita eu acho até uma dessacralização dessa coisa do autor, né? E também tem as suas confusões às vezes, né? Pois é uma coisa importante, porque fica mais difícil para o leitor diferenciar aquele conteúdo que é realmente relevante e aquele conteúdo que não passa daqui a pouco de... mas isso aí tudo é uma aprendizagem também, né? Os leitores têm que saber, inclusive, distinguir o que é a boa literatura, o que não é, mas isso só se faz através da prática da leitura. Eu acho que isso é positivo. Então, mesmo que haja problemas nesses ruídos aí, você vai ter muito mais leitores e muito mais escritores. E na tua opinião, quais são esses critérios? Quais são os critérios que tu usa, digamos, então? Para selecionar? Para selecionar, exatamente. Bom, atualmente, assim, no caso, a gente está trabalhando com autores que têm livros publicados, né? Normalmente, essas publicações, elas têm, enfim, mais seriedade, né? Mas também tem a repercussão. A gente, normalmente, por exemplo, para o nosso projeto, nós escolhemos autores que têm uma obra mais, enfim, mais consagrada, não consagrada, mas obra mais vasta, com mais inserção, porque também nós queremos um escritor que tenha, muitas vezes, obras voltadas ao público infantil, ao público juvenil. Tá? Então, nós, claro, observamos o quanto esse autor tem também inserção nos seus leitores, né? E, claro, a gente normalmente convida aqueles autores que têm essa capacidade, né? E também de interagir com os seus leitores. Agora que a gente falou de autor, então, quem são os autores mais destacados que vão estar presentes aí? A cada ano a gente renova alguns, convida outros, né? Vai depender muito. Este ano, por exemplo, para a rede de Ubra, a gente está convidando uma série de autores, né? E aí, a partir daí, as escolas se manifestam sobre quais eles querem. Normalmente, a escolha vai recair na faixa etária para qual aquela escola está priorizando o trabalho. Né? Por exemplo, uma autora que fez um enorme sucesso ano passado, a ponto das crianças quase chorarem na frente dela, né, emocionadas, foi a Paula Pimenta. Né? Esse ano não sei se a gente vai conseguir trazê-la. Né? Mas nós temos autores daqui, autores nossos, enfim, do Rio Grande do Sul, a maioria deles, mas temos autores de São Paulo. Né? Por exemplo, Léo Cunha vem esse ano. Né? Enfim, nós temos uma variedade de autores que se renovam e que são autores de literatura infanto-juvenil bastante procurados. Né? E como é que é trabalhada a questão do leitor, que no caso é um jovem, com o escritor, no caso? É diferente? Tu diz em relação a quê? Eu digo na relação, como eles são apresentados, como é que se dá o papo entre os dois. Na verdade, assim, durante todo o ano, eles ficam muito próximos do autor. Alguns até entram em contato via e-mail, via blog, etc. E eles ficam próximos da obra, porque eles compartilham o trabalho. Esse trabalho normalmente é feito por professores de todas as áreas. Né? Então, o que acontece? Quando o autor chega, eles são muito próximos dele, sabem coisas que até o autor não sabe sobre ele. Eles ficam, né, surpresos, como eles são familiares dos alunos. Sim. E esses autores normalmente têm uma interlocução muito boa, né?
outros mais jovens, outros mais quietos, outros mais tímidos, mas enfim, cada um tem a sua forma de interagir com os alunos. E quando eles chegam na escola, a escola está toda preparada para recebê-los, né? Tem salas temáticas, tem trabalhos pendurados, suspensos, tem personagens que circulam, né, vestidos da obra. Eles fazem até às vezes desfiles de moda baseado em elementos da obra. Então, assim, a criação é quase infinita. Assim. As professoras têm uma capacidade incrível de transformar a literatura em uma coisa viva para eles. Então, os escritores ficam apaixonados e as crianças também, né? Então, há uma relação muito boa entre eles. Né? Ângela, eu gostaria de agradecer muito a tua participação aqui, parabéns pelo programa e sucesso para os próximos anos. Tá bom, muito obrigada. Pessoal, se você perdeu algum detalhe dessa entrevista ou está querendo rever algum dos nossos programas anteriores, é fácil. Só se inscreve lá no nosso canal no YouTube. Quer continuar ligado no Prédio 11? Então curte a nossa página lá no Facebook. A gente faz um pequeno intervalo e na volta tem os quadros aqui do programa. Não sai daí. Senhoras e senhores, devido ao grande número de abobrinhas, informações inúteis e piadas sem graça, eu fui informado pela direção do programa que esse será o último AF. É mentira, o AF continua! Vocês vão ter que me engolir! E hoje nós vamos falar sobre mentiras. Mentira! Afinal, está chegando o 1º de abril, que é aquela data super bacana, em que você não pode confiar em nada e nem em ninguém. Claro que não estou! Vamos começar então falando de cinema. Hollywood é uma fábrica de fantasias, mas também é uma fábrica de mentiras. Mentira! Imagina viver num mundo sem mentiras. Todo mundo só fala a verdade. No cinema, na TV, na vida real. Que bigode feio, JP, pelo amor de Deus. Essa tua barba de mendigo aí, meu. Enfim, o mundo vive nessa harmonia até que um habitante começa a mentir. Mentira! Essa é a sinopse do filme A Invenção da Mentira, estrelado por Ricky Gervais. Hello there. I was just coming in to check on her. You must be Martha's son. What do you mean she's gonna die tonight? Agora imagine o contrário. Num mundo real cheio de mentiras, um advogado perde essa habilidade. Pois essa é a história do filme O Mentiroso, estrelado por Jim Carrey. Everybody's been real nice. Well, that's because you have big jugs. I mean, your boobs are huge. I mean, I want to squeeze them. Mama! Agora imagine que a sua vida normal, na verdade, é uma encenação e que você está num reality show assistido por bilhões de pessoas. Mais uma vez com Jim Carrey, o show de Truman é exatamente isso. Hi, honey. Look what I got at the checkout. Dishwasher safe. That's amazing! Agora nós vamos falar sobre as mentiras da música. Elvis não morreu. Verdade ou mentira? A versão oficial diz que sim, Elvis morreu no dia 16 de agosto de 1977 devido a problemas cardíacos. Mas reza a lenda que o rei, na verdade, forjou sua própria morte e fugiu para a Argentina com o pseudônimo de John Burroughs. Tudo isso porque ele estava cansado da fama. Justo. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. E tem morto que tá vivo cantando até hoje. Hein? Difícil entender, né? Mas há quem diga que esse Paul McCartney que canta hoje não é o mesmo dos Beatles. Alguns fãs dizem que o verdadeiro Paul morreu ainda nos anos 60 num acidente de carro. Algumas evidências comprovam a tese. A capa do álbum Abbey Road, por exemplo, mostra um Paul descalço e de olhos fechados, ou seja, morto. Ou piração dos caras, né? Esse senhor que canta hoje é Billy Shears. Compare os dois lados de McCartney e tire suas próprias conclusões. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you.
os playbacks? Ah, sim! Essa ferramenta que é muito utilizada pelos artistas que fazem shows ao vivo para poder dançar e cantar e apresentar um espetáculo de qualidade para o público. Ou é falta de talento e autotune? Bom, playback é mais uma enganação que a indústria da música te vende pro artista não parecer desafinado. Ô Pedro, deu problema no áudio aqui, meu. Ah, fé. E ainda tem os plágios. My Sweet Lord, de George Harrison, foi gravado em 1970 e é muito parecido com a música Hey So Fine, de 1962, interpretada pelo The Chiffons. Ouve aí. My sweet Lord, my Lord, my sweet Lord, I really want to see you. Do You Think I'm Sexy, de Rod Stewart, tem algumas semelhanças com o Taj Mahal, do Jorge Benjor. Para você que quer curtir um som de verdade, no domingo o Ira vai se apresentar aqui em Porto Alegre no Opinião. Os ingressos que já estão no terceiro lote são vendidos a partir de R$90. Pedro, tá, já sei, tá sem grana, mas também não é problema. No domingo, Porto Alegre vai ter as 24 horas de cultura. A partir da meia-noite vai ter filme, teatro, música e oficinas em vários centros culturais espalhados pela cidade. Tu não pode perder essa, hein? Bom, pessoal, eu tenho que contar uma verdade. O AF tá terminando. Mas até semana que vem, tá? Fui! Como ganhar dinheiro na internet? Interessante. Começando mais um Gameplay, o seu resumo semanal sobre o que está rolando no mundo dos jogos. Então se liga só, não param de bombar notícias sobre Mortal Kombat. A última foi sobre a confirmação do Predador. Sim, ele também estará lá no game. Pois é, ele vai estar no mesmo pacote que vai trazer também o Jason e outros personagens. Mais um DLC, sempre os DLCs, né? Além do Predador e também do Jason, estarão incluídos nesse pacote o lutador Takeda. Pois é, filho do Kenshi. Sabe quem é o Kenshi? Não é esse aí. Também foi mostrada uma punição para aqueles malandros que gostam de abandonar as partidas quando percebem que vão perder. Pois é, nesse caso, se o seu adversário quiser fugir, você automaticamente vai ver a cabeça dele explodindo. Literalmente, vai explodir a cabeça. É o chamado Kitality. E a franquia God of War completou 10 anos de idade. E para comemorar, a Sony anunciou a remasterização do terceiro título da série, God of War 3, que chegará em 1080p a 60 quadros por segundo, além de trazer algumas novidades na jogabilidade. O título, inclusive, já tem até uma data de lançamento, dia 14 de julho. Agora dá só uma olhada nesse trechinho do trailer de anúncio do game. Pois é, se ligou aí nos 4 símbolos da franquia aparecendo em sequência? E agora fica a dúvida. Seria esse um indício que confirma a chegada do 4º título da série para o ano que vem? Vamos esperar, hein? A E3 está chegando. E já que estamos falando de aniversário e também da Sony, fica aqui a homenagem do Gameplay a um dos consoles mais marcantes de toda a história, o PlayStation 2. O console foi simplesmente o mais vendido de toda a história, com 157 milhões de unidades disponibilizadas ao redor do mundo. Parabéns! Uma salva de palmas para o PlayStation 2. É muito console vendido. E agora uma notícia ruim. Ou quer dizer, talvez nem seja tão ruim, mas o fato é que alguns sortudos que já colocaram as mãos em Bloodborne afirmaram que a cada morte o jogo tem um load de cerca de 35 segundos. Isso não seria um problema se a situação não fosse tão comum no jogo. Mas a gente sabe que é, né? A gente morre toda hora. Não bastasse isso, a gente ainda começa o jogo que nem o seu Madruga.
Porcaria de segunda mão! Eu não compro mais nada! Ouro! Próxima novidade. E algumas fontes ligadas ao site Baixa Aqui Jogos dizem saber qual é o preço do Galaxy S6 aqui no Brasil. E olha, ele tá bem salgado, hein? Já deu para imaginar? O modelo de 32 GB vai custar nada mais nada menos do que a bagatela de R$ 3.299. Além disso, temos também a versão Edge, que tem as duas bordas curvadas, sabe? As duas bordas curvadas. Novidade, né? Mas essa versão custa nada mais nada menos do que R$ 4.299. Tá muito caro. Para fechar com chave de ouro, a Nintendo anunciou que está desenvolvendo games para as plataformas móveis. O que isso significa? Que em breve poderemos ver os jogos da Big N nos celulares, nos tablets, talvez em notebooks. Acho notebook bem difícil. Mas o fato é que, se você prestou atenção, ela está desenvolvendo games, ou seja, ela não está portando os jogos que já estão disponíveis para as outras plataformas da empresa. Ou seja, a gente pode esperar sim um Mario, mas não vai ser simplesmente um port. É jogo da Nintendo nos dispositivos, no seu celular. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Também foi confirmada a chegada de um novo console e, por enquanto, ele se chama NX. Mas não tem nada a ver com isso que tu está pensando aí, não. Nada a ver. Nada a ver. Inclusive, o nome vai mudar, provavelmente até o anúncio que deve acontecer lá na E3 do ano que vem ou em alguma Nintendo Direct. Estamos então chegando ao final de mais um Gameplay, esperamos que você tenha gostado e o resto tu já sabe. Valeu, falou e até a próxima fase!